bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de notícia e informação, eu super te recomendo a OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Nele você tem aí os melhores momentos das partidas do Brasileirão. Assim que acaba o jogo, pode também assistir de graça os jogos da Bundesliga e também você tem a possibilidade de personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Toda vez que tiver uma notícia do Vascão, o aplicativo vai, pega e te manda uma notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, vamos agora, no segundo girão de notícias, ouvir os presidentes de poderes do Vasco aí. Otto de Carvalho, Carlos Fonseca, Roberto Duque Estrada e Carlos Osório vão dar os seus depoimentos a respeito do transcorrer da AGE até aqui. Tô gravando 6 horas e 34 minutos da noite e também opinião deles como torcedor, do que eles acham da situação da proposta da SAF. E uma pergunta que eu fiz para todo mundo: se existe esse sentimento coletivo de que nós, como instituição, falhamos miseravelmente para chegar ao ponto de ter a necessidade de ver o nosso clube virando uma SAF. Confere o relato dos 4 aí. Bom, galera, boa tarde, tudo bem? Agora a gente vai ouvir um pouquinho o Duque Estrada. Duque, eu queria saber de você como é que foi o andamento da AGE até aqui. Olha, boa tarde a todos os assinantes aí do canal Futebolaço. A gente está indo com toda a tranquilidade, com um clima de paz, entendeu? Com expectativa positiva. Já estamos com mais de 70% aí dos eleitores tendo votado. A gente espera concluir esse processo com tranquilidade, que o sócio vascaíno consiga manifestar sua posição, sua opinião, sem nenhum transtorno, né? Que é o que, enfim, em última análise, todo sócio vascaíno quer ter o seu direito de voz, ser ouvido e se posicionar por contra ou a favor, mas poder ter o direito de falar sobre se ele quer a negociação com a 777, a Constituição da SAF. E você que acompanha muito a parte jurídica do clube, está acompanhando esse processo da SAF, você acha que alguma dessas ações pode dar em alguma coisa? Olha, a gente não pode falar pelo judiciário, né? Mas eu acho assim, pelos fundamentos dessas ações, eu acho que nenhum deles tem um peso tão relevante quanto eu de tolher a voz do sócio do Vasco, né? Dele poder se manifestar. Nenhum dos fundamentos que apareceram nas ações até agora, que serviram para o ajuizamento delas, ou são questões individuais que dizem respeito à condição do sócio, ou aquela questão da confidencialidade que já está bastante superada pelo judiciário. Pelo menos na última decisão ficou muito claro que a Lei Pelé dá todo o fundamento para a gente ter algumas cláusulas confidenciais, e a lisura toda do processo, da comissão que eu presidi, que era representativa de todos os membros do Conselho Deliberativo, que todos tiveram direito e acesso aos contratos e conseguiram ler aquilo e conseguiram justamente formar seus juízos de valor, seja positivo, seja negativo, com as recomendações que nós fizemos. Então, eu acho que o processo está concluído, ele foi conduzido com tranquilidade, com lisura, dentro do tempo que é uma negociação. Isso é uma negociação muito importante, né? Envolve valores significativos, envolve um clube de massa, e a gente teve essa tranquilidade, estamos fazendo isso, estamos concluindo isso, e agora o Vasco não pode esperar, não é? Fazer isso ou não fazer nada, né? Quer dizer, fazer nada não é opção, né? A gente precisa realmente tomar uma atitude em relação ao Vasco para a gente voltar a ser o clube grande em campo que a gente com a nossa torcida, com a nossa história, mas em campo realmente a gente vem amargando nos últimos 20 anos resultados realmente pífios, desanimadores, e a gente não pode mais conviver com isso. E para finalizar a sua participação aqui, Duque, eu queria que você desse a sua opinião, por que você é favorável à SAF, por que você acredita que realmente a proposta da 777 era a melhor proposta para o Vasco? Eu sou favorável à SAF porque dentro do mundo hoje do futebol a gente vive uma nova era. Acabou a era do amadorismo, do clube. Nós aqui nos reunimos, amigos, vamos formar um clube de futebol. Futebol é algo profissional, é algo que envolve valores de vulto, né? E o Brasil, aliás, é um dos poucos países que ainda não tinha uma legislação que permitisse isso. Uma sociedade anônima, ela tem capacidade de levantamento de recursos no mercado, ela tem capacidade de emissão de dívida, capacidade de geração de novos sócios.
e, portanto, ela tem capacidade de ter orçamentos grandes para o futebol, que é tudo que a gente quer, não é? Que a gente quer ser um clube vencedor, e para isso precisa ter dinheiro para fazer grandes contratações. Então eu não tenho dúvida hoje que o caminho é esse, né? E por isso que eu sou favorável. Em relação a 777, por que 777? Porque foi a melhor proposta que apareceu, foram parceiros, é um grupo que tem um projeto muito ambicioso para o futebol, fez contratações relevantes aí para a sua diretoria, né? O Don Gransley, que foi do Manchester City, profissionais que eram do Red Bull Leipzig, outros profissionais aí de relevo no mercado internacional, adquiriu times, todos eles com tradição nos seus países, clubes centenários, clubes com história, com torcidas bastante envolvidas e resilientes. E, portanto, eu acho que dentro dessas alternativas que surgiram, essa foi a melhor e a que mais encaixa com o perfil do Vasco. A gente está bastante animado, isso sendo aprovado pelo sócio vascaíno, a gente ter virar uma página na nossa história e fazermos uma trajetória vitoriosa. Valeu, Duque. Obrigado Muito pela obrigado, participação. eu que agradeço, aí. estamos à disposição. Boa noite, Osório, tudo bem? Obrigado por poder ceder seu tempo para falar com o pessoal aqui do canal Futebolaço. Osório, eu queria que você desse um relato de como foi o dia inteiro aqui, as percepções desse dia de AGE. Olha só, primeiro, boa noite, um prazer estar conversando com vocês. Tivemos um dia bastante intenso que ainda não acabou, né? Nós tivemos no início da AGE às 10 horas da manhã, presencial e online. Tivemos a última parcial divulgada às 4 horas da tarde, com mais de 4.000 sócios tendo votado, sem nenhum problema, enfim, uma boa participação aqui no Calabouço, ou seja, o dia inteiro sócios vindo, muito interessante a gente ver, tem aquele associado, apesar de ter a possibilidade de ter o conforto de votar de casa, faz questão de vir ao clube, veste a sua camisa do Vasco e vem aqui, enfim, participar dessa Assembleia Geral Extraordinária. Isso que é importante para nós, a participação do vascaíno. O Vasco pertence aos seus sócios e hoje os sócios do Vasco foram convocados para tomar uma decisão histórica, importantíssima na história do nosso clube, talvez a decisão mais importante desde a resposta histórica em 1924. Se o Vasco da Gama vai criar a sua SAF, que incorporará o futebol e partirá para novos desafios a partir de uma gestão profissional capitalizada, que é o que nós precisamos para virar a chave do Vasco da Gama, esquecer os 20 anos de má performance esportiva e voltar a ser o Vasco que todos nós sabemos que ele é, um Vasco forte, um Vasco vencedor, um Vasco que participa de qualquer competição para ganhar. Osório, uma pergunta que eu fiz para todas as pessoas que eu tirei para bater um papo aqui foi: queria a sua opinião do porquê que você é favorável à SAF e tirasse até um pouco o lado do Osório dirigente, o Osório torcedor. Qual a sua visão do Vasco nesse momento como uma das maiores torcidas do Brasil? Acho que, assim, minha opinião, depois eu quero ouvir a sua. Ao mesmo tempo que o torcedor está satisfeito de ver a política sendo isolada do Vasco por um período, a gente também tem aquele sentimento de falhamos miseravelmente, porque o Vasco era um clube que teria condições com as suas próprias pernas de fazer a sua administração sem necessidade de vender 70% do futebol do clube. Mas eu vejo que hoje não tem muita solução para o Vasco, vide o atual cenário de guerra política no Vasco. Eu queria que você desse a sua opinião. Por que você é favorável à SAF e se você concorda com essa situação, da minha opinião, de que a gente falhou miseravelmente como instituição nesse sentido? Olha, eu quero dizer a você o seguinte: eu sou favorável à SAF porque, no meu entendimento, eu acho que no entendimento de muitos vascaínos, infelizmente, por questões internas do Vasco, nós nos últimos 20 anos exaurimos o modelo associativo. O Vasco entrou num ciclo vicioso negativo, de maus resultados esportivos, diminuição de receita, aumento do endividamento, asfixia financeira, impossibilidade, voltando, de montar equipes competitivas, e aí nós entramos numa espiral negativa que os dirigentes do clube, ao longo desses 20 anos, não tiveram a capacidade ou a possibilidade de enfrentar. E hoje nós estamos numa situação que nós precisamos romper esse ciclo. E nós só conseguimos romper esse ciclo com uma injeção pesada de capital externo para equalizar a dívida do Vasco definitivamente e para garantir os recursos necessários para que o Vasco possa voltar a formar equipes vencedoras no futebol. E aí a gente transformar um ciclo negativo num ciclo positivo, ou seja, você bota dinheiro no caixa da SAF
a SAF monta equipe esforço, o Vasco volta a ser um time vencedor, engaja a torcida, aumenta a receita e aí você cria um ciclo virtuoso, positivo e sustentável. Assim, é importante dizer que a 777 escolheu o Vasco porque o Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Dos 5 gigantes do futebol brasileiro, os clubes verdadeiramente nacionais do Brasil, apenas o Vasco da Gama, nesse momento, escolheu o caminho da SAF. E a 777 está montando um grupo global de futebol, com investimentos em vários continentes, e escolheu o Vasco para a sua flagship, para o seu carro-chefe. A 777 vê no Vasco aquilo que nós vemos, o maior potencial hoje realizado no futebol mundial. Onde o Vasco está hoje, aonde ele pode chegar, é uma diferença gigantesca. O potencial que o Vasco tem com a sua torcida nacional engajada é extraordinária. A camisa do Vasco, a história do Vasco, isso tem muito valor. Então, o jogo da SAF é quebrar esse ciclo negativo, implantar uma gestão absolutamente profissional, que nós não tivemos nos últimos anos, focada exclusivamente no sucesso do futebol, para a partir daí a gente virar a chave, botar gasolina aditivada no tanque do Vasco, montar equipes vencedoras, a partir daí termos receitas e a gente criar um ciclo positivo. O Vasco tem um potencial extraordinário. Agora eu concordo com você. Eu sou sócio do Vasco da Gama desde o dia que eu nasci. O meu avô, eu sempre que me lembro dele, eu me emociono porque nós somos Vascos, porque ele, enfim, nos fez a família toda vascaína. O meu avô, cada neto que nascia, ele dizia, antes de se registrar no registro civil, o Osório vira sócio do Vasco. Eu sou sócio do Vasco há 56 anos, que é a minha idade. Obviamente que nós, sócios do Vasco, temos amor ao Clube de Regatas Vasco da Gama, tomamos essa decisão, que é uma decisão grave, necessária, mas é uma decisão que tomamos por amor, porque entendemos que essa é a solução para o Vasco nesse momento. E o Clube de Regatas Vasco da Gama, no acordo com a 777, ele permanece um sócio relevante, com 30% do capital e guardião do espírito vascaíno. Esse espírito vascaíno continuará a ser velado e guardado pelo sócio estatutário do Vasco. Por isso que é muito importante que o sócio continue sócio, mesmo depois da SAF. Agora, evidentemente, dói sim no coração. Eu digo a você, sou sócio do Vasco desde que nasci. Vejo gostaria que a nossa instituição pudesse continuar a levar adiante o futebol. Mas a gente tem que tratar as coisas com realidade. 20 anos não são 20 dias. A situação do Vasco é muito grave. E a gente tem que virar essa chave agora, quando temos força, temos torcida para fazer diferente. E outra coisa, se você pegar o Vasco, mais uma vez na sua história, está dando um passo à frente dos seus rivais. A modernidade do futebol é o clube empresa. Se você pegar os 30 maiores clubes do mundo, 28 são clubes empresa. Os únicos que não são o Real Madrid e o Barcelona. Todos os outros 28 são clubes empresa. Essa realidade está chegando no Brasil. O Vasco vai dar um pulo na frente dos demais e isso vai abrir para nós uma grande vantagem competitiva que vai gerar vitórias, títulos, sem dúvida nenhuma. É aquilo que a gente quer e você também, como torcedor do Vasco. Para finalizar, Osório, eu queria que você desse um relato, um depoimento para aquele torcedor que nesse momento ainda é contrário, ainda tem dúvida. O que você diria para esse torcedor? Olha, primeiro eu diria ao torcedor, o sócio do Vasco que é contrário, que ele compareça a GE, seja virtualmente, seja presencialmente, e dê a sua opinião. O Vasco pertence aos sócios, isso aqui é uma questão, nós estamos ouvindo, nós estamos aqui, todos os sócios do Vasco, nos reunindo hoje numa Assembleia Geral para nós decidirmos aquilo que nós achamos que é o melhor para o nosso clube. Se você tem uma opinião negativa, seja por que motivo for, que compareça e diga não tem problema nenhum. Agora, a minha opinião, esse debate importante que a gente teve, e nós tivemos um debate longo, 6 meses de discussão sobre esse tema, é a avaliação que você, torcedor do Vasco, deve fazer. Onde o Vasco está hoje? Qual foi o caminho do Vasco nos últimos 20 anos? Qual é a possibilidade do Vasco, sem uma injeção de capital, virar essa chave? Ou a gente rompe isso, perde, sai dessa espiral negativa que está nos levando a uma longa e lenta decadência e vira essa chave, ou a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu digo para o sócio do Vasco, nós temos na mesa a melhor proposta de SAF do futebol brasileiro. Maior negociação da história do futebol brasileiro. Possibilidade de virar uma chave do Vasco e o Vasco entrar na modernidade. Isso é o que eu acredito. Agora, se você, sócio do Vasco, acredita que não, compareça, vote não, você tem todo o direito de fazer isso. Osório, obrigado por poder dar esse depoimento ao canal Futebolaço e que nós possamos seguir o dia tranquilo como está e o sócio, no final das contas, ele que decide aquilo que
que é melhor para o clube. É isso Obrigado. aí. Obrigado a você. Valeu. Boa noite. Boa noite, Otto, tudo bem? Boa noite, Obrigado Gui. por ceder seu tempo aí para poder falar com a audiência Maior prazer. do Futebolaço Vasco. Otto, queria te perguntar, você que está fazendo a condução da Assembleia Geral Extraordinária do Vasco, como é que foi o dia aqui, suas percepções? Não, Dieguinho, até surpreendentemente, um dia muito tranquilo, tá? E até na última, agora a gente vai divulgar uma 19 horas, já divulgamos duas, pela última a gente teve quase 70% dos possíveis da listagem de árbitros que já participaram da eleição. Nenhum problema de justiça, ninguém entrando com recurso, bem tranquilo. Uma votação, você está aqui, vejo que você chegou um ambiente total de confraternização e aquele negócio, a democracia funciona assim, a gente 10 horas, até porque estatutariamente eu tenho que guardar até as 10, e é isso, o sócio que é o estatutário que vai definir o futuro do esporte. E eu acho que esse processo já vem, né, de alguns meses. Acredito que a democracia funciona assim, aqueles que eram contra se posicionaram, o sócio vai decidir. Não tem mistério isso. E como é que você viu essa enxurrada de ações na justiça no decorrer da semana? Espera alguma coisa para frente aí? Ô, Dieguinho, eu sinceramente, a minha visão é lamentável, né? Você vê assim, grupos, né, que estão no Vasco há muito tempo. Não tem ninguém novo nessas ações, eu particularmente que convivo há muito tempo, não tem ninguém novo e até algumas pessoas que participam agora, em passado muito recente, provavam tudo, ninguém via nada, hoje querem ser a transparência, a moralidade, que é o que tem que ter dentro do clube mesmo, mas você vê com o intuito de prejudicar, né, uma questão do clube. Assim, questão associativa, ninguém vai perder o amor pelo Vasco, não tem isso. Só que nós estamos num momento que o Vasco está no 5º rebaixamento, tá certo? Eu já sou mais... Eu tive grandes oportunidades de ver grandes times do Vasco, participei vi muitos títulos. A galera mais nova não viu, e nós estamos com 5 rebaixamentos, como eu já falei. Hoje, para você, uma geração de vascaínos que tem que vir, é complicado. Então, o clube, hoje, futebol, mudou o nível. Você não faz futebol sem investimento. Você não faz. Então, como é que você vai fazer um clube que está mergulhado em dívida, né? Você tem 700 milhões de dívida. Como é que você vai fazer uma gestão que toda hora vem aqui agora? Recente, gente. Alex Teixeira contratado, se o presidente não tira do bolso para pagar um transfer lá da FIFA, a gente não consegue. Como é que você pode pensar em fazer um futebol de um alto nível nessa situação? Não tem como. Então a gente tem uma oportunidade, nós somos sócios, uma participação de 30%, nós somos sócios, e temos que ficar atentos. Mas a nossa possibilidade de crescimento, e é óbvio que não vai ser amanhã que vai chegar o grande craque e tudo, é paulatino, o Vasco tem que estar, vai começar a pensar, vai ter condição de se reestruturar financeiramente, aí sim vem investimento, e tudo, vejo algumas preocupações, a base, aí eu acho que vai ter oportunidade do jogador ficar mais tempo aqui, porque se a gente pegar todos os grandes da base que saíram a preço de banana. Então, algumas críticas que eu não entendo, e eu acho o seguinte, a partir de agora, se a gente 10 horas vai saber, pelo assim que eu senti aqui, eu acho que a SAF será aprovada. Eu acho que esses que eu acho que tem que parar com isso, pensar que tem que caminhar, a instituição Vasco da Gama continua, gente, não tem nada que não tenha, muito pelo contrário, agora mais do que nunca a gente tem que se preocupar com o patrimônio, sim. O futebol sempre bancou o clube, sempre. Só que você hoje, as pessoas de um outro departamento têm que começar a ser criativos para a gente poder participar de outros esportes. Você com as CNDs dentro, a gente pode ter projetos incentivados, fazer time de basquete, tudo. As coisas vão acontecer.
Para finalizar, Otto, eu quero um depoimento seu agora, não de dirigente, eu quero um depoimento de torcedor. Você comunga da mesma opinião que ao mesmo tempo que o torcedor ele está feliz em afastar a política do Vasco do futebol. É um dia triste no sentido de que nós, como instituições, falhamos miseravelmente para chegar ao ponto de ter a necessidade de fazer o clube engraçado? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Mas o que acontece? A política do Vasco, aí eu acho que aí nesse ponto, eu acho que a SAF vai ser boa. A política do Vasco foi nociva, muito nociva. Primeiro, isso é fácil de entender. O Vasco, se você for pesquisar, você pega uns anos para trás, aí, o Vasco foi o que teve menos troca de presidente. Você teve o Calçado há muitos anos, primeiro a Gatino, a Calçada, Lidiano, depois veio Eurico. Ou seja, você não teve uma renovação natural que tem que ter, e tem que existir dentro do clube. Até porque os mais velhos para trazer experiência e ter o clube oxigenado. Então a política do Vasco falhou bastante, os homens do Vasco falharam. Então isso aí, você pensando assim, existe uma tristeza, mas ao mesmo tempo, talvez seja, o remédio é amargo, mas talvez hoje, o que a gente vai ver? A questão política tende a diminuir, né? E aí vamos ver quem realmente tem um sentimento pelo Vasco, quem estava preocupado em estar no cargo, né? E pensar na instituição. São duas coisas. É triste, mas talvez tenha sido um remédio mais amargo. Otto, obrigado pela participação no canal Futebol. Um grande abraço aí para vocês aí e aquele negócio. Primeiro foco, continuar. A gente tem que subir para a Série A, que é a primeira coisa. Continuar com esse apoio ao time. Não adianta que a gente, nesse período aí, janeiro 15/8, não vai, até porque a constituição da empresa não deve acontecer muita coisa. E a gente tem todas as condições de subir, a torcida chegando junto e estamos juntos. Valeu, Otto. Obrigado pela participação aí. Parabéns aí pelo sucesso no canal. Obrigado. Fonseca, boa noite. Primeiramente, muito obrigado por vir aqui no canal Futebolaço. Depois eu edito. Fonseca, boa noite já, tudo bem? Primeiro te agradecer por vir dar um depoimento para o torcedor vascaíno. E eu queria te perguntar como foi para você participar desse processo todo. Acho que antes de qualquer coisa você é um vascaíno e está participando de um momento histórico do clube. Antes de falar como figura pública do Vasco, queria ouvir um relato do torcedor. Como é que está sendo para você participar desse processo dessa AGE? Jeguinho, prazer estar aqui pro Futebolaço. Cara, o coração de torcedor, acho que como de todo mundo, tá apertado hoje, né? Hoje é um dia que não é um dia de comemoração, não é um dia feliz, não é um dia... É um dia em que tivemos que chegar e algumas decisões difíceis têm que ser tomadas na vida. Hoje é um dia de uma decisão difícil. O coração do torcedor é esse, é um coração apertado e que espera por dias melhores. Acho que esse meu relato, acho que é relato de 90% dos torcedores do Vasco hoje. Coração apertado e de esperança pelo melhor. E como foi conduzir essas reuniões do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama? Eu, por exemplo, lembro que na outra gestão, nem tinha transmissão da Vasco TV, tive os vídeos que saíram, o pau quase comendo. Ainda teve momentos ainda mais ásperos, vamos dizer assim, mas eu acho que a coisa deu uma apaziguada. Qual a principal característica que o presidente do Conselho tem que ter para conduzir as reuniões deliberativas do Vasco? Eu não imputo tanto ao presidente do Conselho, não. Eu imputo mais ao Conselho em si. Eu acho que a primeira grande mudança foi a composição do Conselho. A gente tem um Conselho hoje formado por pessoas que habitam o mesmo hemisfério, né, de pensamentos, podem divergir em como fazer, métodos, mas acreditam mais ou menos na mesma coisa. Eu acho que isso facilita. O outro ponto é a própria transmissão das reuniões. Quando você transmite as reuniões, que as pessoas ficam expostas, elas tendem a se policiar mais naquilo que elas fazem. Eu acho que são os dois componentes que ajudaram o presidente do CD, que me ajudaram a conduzir a reunião. O plenário é muito tranquilo, por várias vezes, acho que em todas as reuniões eu agradeci ao plenário pela participação, pela forma como se portava, enfim. O Conselho é um todo, é um órgão que vive. Eu acho que esses são os dois principais motivos. A composição dele é uma composição mais aderente ao mesmo modelo e a transmissão também dá uma podada ali em eventuais excessos. Para finalizar, uma pergunta que eu fiz para todo mundo que eu bati um papo hoje aqui. Eu queria
sua opinião a respeito da SAF, se você é favorável ou não, porque eu queria que você comentasse esse detalhe que você falou bem no comecinho, que hoje na sua visão não é um dia sendo comemorado. Então, acho que como eu falei, é o que o Vascaíno pensa, né? Eu votei sim pela SAF, falei, publiquei ontem a minha opinião. A minha opinião é de que a gente chegou financeiramente no momento que a gente tinha que fazer essa opção. Essa opção, ela resolve dois problemas principais de uma só vez, né? Ela resolve tanto a dívida do clube que está aí, se arrasta e que impede que o clube tenha a capacidade de investir no seu fim, que é o futebol, e o próprio investimento no futebol, que entram recursos novos para investir naquilo que eu quero ver, o que você quer ver, o que a tua audiência quer ver, que é o futebol. Há muitos anos o Vasco não consegue fazer um time competitivo, há 20 anos, um soluço lá de 2011. Então, assim, está todo mundo ansiando por esse dia que o Vasco vai voltar a ser o Vasco. Esse é o Vasco que eu quero que meu filho veja. Então, é um dia triste porque eu sempre sonhei de que o Vasco poderia dar a volta por cima com as suas próprias pernas, mas eu acho que entrando na política do clube, vendo tudo que aconteceu, já estou há quase 10 anos ali, conhecendo todo mundo, então eu acho que tem um sentimento de fracasso aí, que eu compartilho, talvez parte seja minha, certamente parte é minha, culpa minha também, mas a gente falhou miseravelmente no clube. Eu comungo da tua mesma opinião, eu fiz um vídeo hoje falando sobre isso no canal, que eu acho que a gente comemora até a parte B. Como torcedor, acho que a maior vitória que nós estamos tendo, e eu percebo isso da galera, é afastar e isolar a política do Vasco, e num segundo momento a gente está assinando um atestado de incompetência. É o sentimento que eu tenho. É o que eu tenho também. Mas não vejo outra saída também. Eu compartilho, assim, é uma pena que os agentes políticos do clube não puderam trabalhar as suas diferenças de forma que a gente pudesse, no mínimo, respeitar quem está exercendo ali o direito que foi legítimo, foi vencido, enfim. É uma pena, falhamos todos. Chegamos nesse momento, resta torcer para que o amanhã seja melhor. Fonseca, obrigado aí pelo seu relato aí e boa sorte na sequência aí. Obrigado, pessoal. Vamos acompanhar até o final. Tá tudo tranquilo aqui, daqui a pouco tem parcial. Daqui a pouco deve estar saindo. O morro tá muito calmo. Bom, galera, é isso. E assim eu encerro esse boletim aqui. Ouvi os presidentes de poderes do Vasco. Tivemos aí o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, presidente da Assembleia Geral do Vasco, Otto de Carvalho, e também o vice-presidente do Vasco, Carlos Osório, e o segundo vice-presidente geral, Roberto Duque Estrada, beleza? No final da noite, próximo às 11 horas da noite, eu vou estar entrando com o terceiro vídeo do dia, trazendo para vocês aí o resultado da apuração e vou ver se pego algum depoimento ainda de outra pessoa a respeito do resultado, beleza? Então aguardo vocês próximo às 11 da noite aí. 1, 2, 3, de golaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de volta, bastante junto. Valeu, fui!